Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 15, o Sermão do Monte, volta ao reduto de Zaira. No teatro vivo da Universidade de Maria, reencontramos o passado longínquo, Cristo chamando os seus amigos em Cafarnaum, onde fixou morada e onde descansava de suas inúmeras viagens. Cafarnaum ficava na praia do mar de Galileia, às bordas da bela planície de Genesaré, deslumbrados com a paisagem, pois havia pomares, vinhas, campos verdejantes, flores, palmeiras e oliveiras, todo esse esplendor, víamos regado por nascentes que brotavam das rochas, muito bonito o lugar, principalmente o lago, repleto de barcos de pesca. Naquela região ocorreram as grandes curas, principalmente a da mais temida doença da época, a lepra. Seguiu Cristo o caminho em direção ao monte. Foi sob as árvores da encosta da montanha, pouco distante do mar da Galileia, que Jesus chamou os apóstolos e proferiu o sermão da montanha. Cristo amava a natureza, por isso sempre preferiu os campos, colinas e bosques às sinagogas e os templos. Teve início a pregação. A preocupação de Jesus era para com os seus discípulos, aqueles que deveriam continuar-lhe a obra. Assim como no Velho Testamento, os 12 patriarcas ocupavam o lugar de representantes de Israel. Os 12 apóstolos deveriam servir de representantes do Cristo. Encontramos João e Tiago, André e Pedro, Filipe, Bartolomeu e Mateus, esses mais ligados ao mestre do que os outros. Ficamos sabendo que Filipe, natural de Betsaida, não sei falar, gente, acho que é Betsaida, a cidade de André e Pedro, era sincero e indagador de verdade, mas tardio de coração para crer. Apesar de haver participado das obras de Jesus, experimentado o seu poder, tinha pouca fé. Mas mesmo assim, Cristo o amava. Enquanto Filipe era incrédulo, Bartolomeu era simples e confiava no Mestre. Adorava-o. Considerando a fraqueza de Filipe, amamos o Cristo pela paciência e pelo amor que demonstrou ao discípulo. Mas eis que surgiu Judas Iscariotes, que mesmo não sendo chamado, se apresentou dizendo: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus não o repeliu, mas notamos no seu semblante uma nervosa preocupação. Respondeu com essas palavras: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20. Com essa resposta, Jesus queria que Judas soubesse de sua pobreza, pois este queria assegurar para si alta posição no reino do Mestre. Após a ordenação dos apóstolos, Jesus foi com eles para a praia do mar, onde uma multidão já o aguardava. Havia gente da Judéia, de Jerusalém, da Pérea, de Decápolis, da Idumeia, de Tiro e de Sidom. A estreita praia não oferecia espaço para aquela multidão que desejava ouvir e ser curada. Por isso Jesus os conduziu à encosta da montanha. Chegando a um espaço plano, sentou-se na relva. Seus discípulos e a multidão seguiram-lhe o exemplo. As primeiras palavras eu vou deixar para amanhã. Nesse trecho que eu li, o que eu quero ressaltar é que Jesus não escolheu pessoas perfeitas para andar com ele. A gente percebe que ele escolheu os apóstolos a dedo, né? Cada um com o seu
jeito ímpar, né? Com o seu jeito próprio. E cada um, se vocês forem ver, completa o jeitinho do outro. Aquele que tem menos fé com aquele que tem mais fé, o que tem mais paciência com aquele que não tem tanta paciência. E essa questão de juntar pessoas com suas dificuldades, com as suas imperfeições ainda, era justamente para que eles pudessem despertar para as qualidades, as quais eles possuíam, mas guardavam, escondiam isso diante da violência do dia a dia, da selvageria que ainda existia na época, e não colocando para fora, né, externando o seu conhecimento moral, que o espírito possui, mas o ambiente não propicia condições para que ele desenvolva. Então, Jesus não escolheu assim, pessoas imperfeitas que falaram sobre Jesus depois, então são questionados, né? O que os apóstolos vieram a proferir, a escrever mais no futuro. Eram homens comuns, na verdade eram espíritos mais evoluídos, mas o lugar não ajudava essa evolução. Aí Jesus sabia da evolução de cada um, sabia o que cada um poderia se desenvolver, provando que quando a gente quer, a gente se melhora, porque eles tinham lá dentro aquela centelhinha, só faltando o adubo, a terra fértil para que se desenvolvesse, que era Jesus. Então, Jesus não ia pegar pessoas perfeitas para proferir o evangelho. Ele tinha que pegar justamente pessoas que se transformavam no decorrer da presença desse evangelho vivo que era Jesus. E ele prova para a gente em todos os momentos que nós somos capazes também. Porque todos nós temos um pouco de Pedro, um pouco de João, um pouco até mesmo de Judas, não é isso? E o mais interessante disso tudo, que ele, apesar de saber praticamente o que ia acontecer com ele no decorrer da vida inteira e até o seu finalzinho, ele não olhou para nenhum deles de uma forma dando preferência a um e discriminando o outro, menosprezando, criticando as suas falhas. A gente não vê passagem onde Cristo chamou a atenção dos discípulos de uma forma bruta, impaciente. Não. Ele foi mostrando que mesmo no convívio com pessoas tão diferentes, e olha que Cristo é o ser mais perfeito que passou na Terra e é o nosso governador do planeta Terra. Ele, com toda a perfeição, ele poderia, com a sua autoridade, ser, né, acabar com a brincadeira do jardim de infância. Ele não fez isso. Ele foi benevolente o tempo todo, ele teve aquela empatia de entender a dificuldade do outro e ainda assim achar coisas boas nesse outro que pudessem florir, que pudessem desempenhar um papel muito importante para a humanidade, que foi justamente através dos seus apóstolos e os seus seguidores que nós temos aí o fator escrito, né? As coisas que ocorreram na parte escrita. Eu tenho, assim, eu sou São Tomé, né? Então eu tenho esse defeito muito grave. Eu acredito que seja muito grave, porque eu poderia acreditar mais sem ter que ver, né? E eu questionei muito, eu não li Bíblia, mesmo na época que eu era católica, que a gente tinha essa prática de ficar lendo, né, a Bíblia, e eu ficava lendo por cima, porque eu sempre tive na minha mente assim, quem escreveu foi homem é imperfeito, eu vou ficar seguindo quem é imperfeito? Mesmo que relate sobre Jesus, ele está relatando o ponto de vista dele. Jesus mesmo não escreveu nada, não tem nada escrito por ele, assinado por ele. E foi um erro meu não ter lido e até hoje não ter pego a Bíblia para tentar compreender. Porque são escrituras feitas por homem, mas hoje, através do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma outra visão. A Bíblia também foi composta por espíritos. Não é homem, carne só. Dentro desse homem, carne, tinha espíritos e que também eram intuídos pela espiritualidade. Tá certo que interpretações e escritas podem se desvirtuar em algum momento, né? De acordo com aquela religião, a interpretação vai ser puxando sardinha pro lado dela, né? Quando eu entrei no espiritismo, veio aquele
logo no início, quando nós estudamos, falava assim, nós temos 3 revelações, nós temos a de Moisés, nós temos de Jesus e depois a doutrina espírita, né? E eu pensava cá com meus botões, falei, lógico, eu estou no espiritismo, eles vão puxar a sardinha para o espiritismo, que é a terceira revelação. Se eu tivesse numa outra igreja, eles iam falar que essa igreja seria a terceira revelação. E eu sempre tive esses questionamentos, né, na minha cabeça, do tipo, o que eu tô lendo, o que eu tô entendendo, é uma coisa de homem para homem ou algo da espiritualidade maior para nós? Aí, quando eu conheci o Livro dos Espíritos, eu fiquei muito feliz, porque eu acreditei fielmente que ali são instruções dos Espíritos. E é uma moral muito grande aquele livro. Mas, se algumas pessoas já falaram assim, se você for olhar na Bíblia, tem questões que são resolvidas no Livro dos Espíritos que a Bíblia não resolveu porque deturparam, né, as respostas, mudaram o significado das respostas ali. Tiveram uma outra interpretação na hora de escrever ou até mesmo na hora que repassa o que está escrito, né? Era pra gente já ter acordado faz tempo, essa é a verdade, né, turma? Cá pra nós, se a gente parar pra pensar, já era pra gente ter acordado faz tempo. Já era pra gente ter entendido esse lado espiritual há muito tempo. Nós vivemos a era das trevas, na era medieval, tudo era escondido, nada se podia falar, questionar, saber. Mas nós já saímos dessa época. A gente não vai poder sempre ficar usando isso como desculpa. Ah, nós somos atrasados porque lá podaram nós. Já podaram lá, mas aqui ninguém está sendo podado. E aqui eu ainda vejo muita má vontade dos homens na questão espiritual. Quando você vai falar com uma pessoa, vá ao médico, mas vai tomar um passe, ou vá numa igreja, vá para um encontro de jovens, ou então vá para um encontro de casais, algo ligado à religiosidade. Quando você dá uma dica para a pessoa que ela precisa disso, ela geralmente fala assim, assim que der tempo eu vou. As pessoas levam isso pro lado banal. Eu estou experimentando, né? Estou experimentando fazer live lá pelo TikTok. No sábado nós tentamos. Foi até engraçado, porque eu não sabia que a câmera abria logo de cara. Eu achei que primeiro ia aparecer a minha figura, aí se eu quisesse aparecer na câmera, eu apareceria, né? E não foi isso que aconteceu. Eu liguei a câmera e pum, tava de pijama. Apareci na live de pijama. Falei, mas tudo bem. Eu tava de pijama de bichinho, não tinha nada demais. Se eu não falasse que era pijama, acho que as pessoas nem iam saber. Mas eu sabia, né? E foi engraçado. Aí entrou muita gente a princípio, né? Às vezes a pessoa entra por causa da gente, né? Da cara da gente, entra lá para poder saber o que essa doida tá falando. Aí conforme entravam, eu percebia assim, entrava 2, 3, tudo junto, né? 2, 3 pessoas. Aí saía uma, aí entrava uma, aí saía 2, 3. Ficava aquele entra e sai de pessoas na live. Segundo os participantes que ficaram comigo, eles falaram que isso é normal. Não é desdenhando do nosso trabalho, da nossa conversa, que as pessoas entram, vê o que tipo de papo que tá rolando, se interessar, fica, se não interessar, não fica. Não é a pessoa, é o que está sendo falado, né? E aí eu pensei cá com meus botões, falei, nossa, um assunto tão importante, que a gente tava falando de doutrina espírita, a diferença de espiritismo, espiritualismo, né, a questão de você se desenvolver mediunicamente ou não, de você fazer os desdobramentos. A gente estava falando uma porçãozinha de coisas assim, só para poder aprender a mexer na live, essa é a verdade, né? E o pessoal que eu peguei foi um pessoal muito bacana, mas sabe quantos ficaram comigo até o final? Nós fizemos uma live sem querer, sem, assim, de improviso, nós fizemos uma live de 2 horas, e sabe quantas pessoas ficaram comigo? E olha que TikTok é milhões de pessoas, né? 3 pessoas ficaram comigo. E para fechar a porta, né, apagar a luz, como os meninos brincaram, 2 pessoas ficaram comigo. Aí ontem eu fui tentar fazer de novo. Eu falei, vamos lá, né? Eu tenho que aprender a fazer, porque eu quero fazer live, eu quero ter esse bate-papo, não quero ficar só em vídeo. Eu fico falando em vídeo, tudo bem, eu ajudo, eu também sou ajudada, porque eu também leio, eu também aprendo. Eu não vou parar com os vídeos, mas eu quero algo mais assim, próximo de pessoas. Eu quero trocar ideias, eu quero formar grupos, eu quero aprender também. Eu não quero só
ficar aqui lendo, interpretando. Vai que eu faço uma interpretação errada, eu tô aprendendo errado. Então com outra pessoa a gente troca ideia, né? Eu quero fazer live. Aí ontem eu abri de novo. Sabe quantas pessoas ficaram comigo? No começo, 5. Depois 3. Depois 1. Ficou uma pessoa por 2 horas comigo. Que entrou comigo e saiu comigo, uma pessoa. Aí você vê, é domingo, a maioria das pessoas estão descansando, a maioria está na cama, liga televisão, vai assistir filme. Não que a gente não possa assistir filme, escutar música, descansar, ver TV. Não, tudo bem. Mas às vezes as pessoas perdem uma oportunidade de falar sobre coisas mais importantes, que é o lado espiritual, porque ainda estão programadas para as coisas da terra. A prefere assistir um filme de violência. Eu gosto de filme de ação, não vou negar. Mas às vezes você dá prioridade para isso do que para algo que seja para você mesmo, que seja bom para você, né? E aqui Jesus, ele mostrava que a gente tinha esse defeito que eu estou dizendo agora, a gente já tinha esse defeito na época dele. Eles eram muito dispersos, eles tinham potência. Jesus descobriu a potência de cada um e deu chance para que cada um pudesse seguir ele, assim como ele dá chance para a gente seguir também. Mas quem de fato quer seguir Jesus? Quem de fato quer entender a saga de Jesus, todos os seus ensinamentos, para que a gente se tornasse melhor? Ele já era perfeito, ele não precisava ter feito nada disso. Ele fez foi para nós, sim. Ele não veio tirar o pecado do mundo, ele veio ensinar a gente a não pecar. E a gente continua batendo na mesma tecla, dos mesmos erros, dos mesmos desejos, aquela coisa, o que tem no mundo para mim? Mas e o que eu tenho para o mundo? Essa pergunta a gente não faz. A gente só quer tirar. E quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente é insaciável. Se eu tenho um carro, acabei de comprar um carro, estou pagando ele, daqui a pouco eu quero trocar aquele carro, eu quero um carro mais novo. Se eu tenho uma casa, consegui comprar uma casa, eu quero comprar outra na praia, no campo. Aí depois reclama que tem que pagar 3 impostos, reclama que tem que reformar, que tem que pintar 3 casas, aí não sobra dinheiro para passear com a família, para estar com a família, porque tem que fazer a manutenção de casa. Então nós somos assim, insaciáveis. Se a gente pergunta uma pessoa, tudo bem, como é que você tá? A pessoa sempre vai falar assim, eu tô bem, mas... Aí quando aparece aquele mais... Tô bem, curto e grosso, mas o mas que aparece depois... Eu tô com dor disso, tô com dor daquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, É mais coisa ruim do que coisa boa. Porque a gente nunca tá satisfeito. E a gente nunca tá satisfeito porque a gente não tem elevação moral. Porque a elevação moral, ela satisfaz. Qualquer coisa que te aconteça é maravilhoso. Eu mesmo tô expondo hoje umas luvinhas novas, ó. Eu precisava dessas luvinhas. Isso aqui não é para fazer graça. Eu sou muito ativa. Então, para escrever com luva fechada é horrível, né? Aí eu pedi para uma amiga minha fazer luvinha. Eu tô toda feliz hoje porque eu tenho luvinha. Tá quente minha mão. Aí é onde a gente tem a neuropatia, tá tudo quentinho. É como se eu tivesse com uma luva inteira. Quem tem neuropatia tem que usar lã. Nos extremos, né? Mão, pé, até a touca. É que touca eu não gosto muito, não. Mas coisas assim, simples, deixam a gente feliz. Né? Agora há pouco eu não estava nem mexendo meus dedos por conta da neuropatia. Fica tudo gelado e congela, né? Fica fechada. Aí você esquenta, ela volta a funcionar. Coisinha simples, me deixa muito feliz. Agora tem pessoas que não. Tem pessoas que você pode dar o mundo que a pessoa vai estar sempre falando. Você me deu... você falou para mim tomar água, que a água fazia... vai mandar eu ir no banheiro para mim poder fazer xixi. Ai, mas agora eu tô indo no banheiro toda hora fazer xixi. Sabe? Aquela coisa. Você fala pro bem, a pessoa tá fazendo pro bem, aí daqui a pouco ela já se irrita que aquilo tá dando certo demais porque começou a acontecer outras coisas que antes não acontecia. Isso nos nossos relacionamentos desgastam. Casais terminam um casamento por conta disso. O marido fala, você nunca me traz café na cama. A mulher passa a levar café na cama todo dia. Ele fala, nossa, mas todo dia é a mesma coisa? Você não pensa em fazer coisa diferente? Mas era aquilo que ele pediu que agradava a ele, né?
Então nós estamos sempre infelizes, a gente faz de tudo para ser infeliz. E Jesus veio para fazer a gente ser feliz. Ele veio através dos apóstolos trazer a boa nova para que a gente pudesse se satisfazer no amor dele. E a gente ainda não descobriu esse amor. Então eu queria parar o texto para poder mostrar para vocês que ele não pegou ninguém perfeito, ele não pegou ninguém que tinha uma elevada moral, ele pegou pessoas simples, com defeitos, com uma moral já avançada, mas guardadinha lá dentro deles, nem eles sabiam que tinham essa moral, devido ao local, à situação que eles viviam. E os apóstolos nada mais são do que nós mesmos, gente. Se a gente for levar pro, né, tirar de lá e colocar aqui, somos nós não estamos seguindo Cristo, a gente não está tentando entender Cristo. É isso que eles faziam. A centelhinha boa que eles tinham, nós também temos. Talvez não já a bagagem moral, mas a gente tem essa centelhinha lá dentro. Basta cada um de nós querer desenvolver. E às vezes a gente fica relutando com coisas que não são para nós. Tá aí, né? Como Santo Agostinho dizia, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Vamos ver amanhã como é que vai ser esse sermão aí.